Olá pessoal, esse vídeo tem o objetivo de compreender um pouquinho melhor sobre o past continuous, para que num próximo a gente possa fazer o contraste entre esse tempo verbal e o simple past, que foi tema de um vídeo anterior, tá? Então vamos lá. O que a gente precisa saber sobre o past continuous? Antes de mais nada, para que ele serve? O past continuous é um tempo verbal que é utilizado para falar sobre ações que estavam em andamento, que estavam acontecendo em um determinado tempo no passado, ok? Acompanhe comigo, por favor, essa primeira coluna que a gente tem aí. Nós temos dois exemplos que eu quero explorar com vocês. Olhem o primeiro. At midnight, last night I was sleeping. À meia-noite da noite passada eu estava dormindo. Primeiro exemplo que a gente tem. Colocou direitinho qual foi o momento e deu pra gente a ação contínua que estava acontecendo naquele momento do passado. Segundo exemplo que nós temos é esse aí, ó. We were walking in the park. Embora nós não tenhamos aí o espaço de tempo em que essa ação estava acontecendo no passado, a gente tem um local. E isso serve também para poder nos localizar dentro da frase, para poder situar quando e onde essa ação contínua do passado estava acontecendo, tá ok? Na outra coluna, a gente vai tratar de uma outra situação que também é de uso do past continuous, mas que vai ser mais abordada no próximo vídeo, quando a gente for fazer o contraste entre o past continuous e o simple past, que é quando a gente utiliza o past continuous para falar de uma ação que estava acontecendo no passado, mas foi interrompida por outra. Tá ok? Então, eu não vou me prolongar nesses exemplos que estão aí do lado direito e nem nesse uso para que a gente possa explorar isso no vídeo seguinte. Antes da gente poder tratar da forma afirmativa do past continuous, a gente precisa relembrar dessas duas palavrinhas aí, was e were. Vocês estão lembrados do que elas são? Para que elas servem? Was e were são a forma passada do verbo to be, a forma passada do verbo ser e estar da língua inglesa. E elas a gente utiliza conforme alguns critérios, tá? Mas Priscila, por que a gente precisa relembrar o was e were para poder falar de past continuous? Vamos lembrar que a gente vai estar descrevendo ações que estavam acontecendo em um determinado período de tempo. Então, a gente precisa dessa palavrinha estava, estávamos, estavam. Nós vamos precisar da palavra estar no passado. E o estar no passado é was e were. Então, vamos ver, afinal de contas, como que a gente usa esses dois. De uma maneira muito simples. Eu gosto de simplificar as coisas dessa forma, vocês sabem disso. Então, quando a gente for utilizar o was, quer dizer que a gente está falando de singular. Quando a gente for utilizar o were, quer dizer que a gente está falando de plural. Olha aí. I, he, she, it. Eu, ele ou ela para coisas ou animais. Essas são pessoas de singular. Para todas essas, quando eu precisar utilizar a palavrinha estar no passado, a palavra é was. We, you e they são plural. Nós, vocês, eles ou elas. O estar no passado para essas pessoas é o were, mas Priscila, o you também pode ser você no singular, não pode? Pode, claro que pode. Mas a gente vai embolar a vida utilizando o was ou were para o you, sem ficar tendo certeza de qual dos dois vou utilizar? Claro que não. A gente simplifica isso, a língua inglesa foi bacana com a gente nesse sentido. O you recebe sempre a mesma palavra, independente de ser singular ou plural, tá bom? Sabendo então o que é was e o que é were, vamos então para as estruturas afirmativas do past continuous. Dá uma olhadinha no próximo slide. Quando a gente vai construir uma frase afirmativa no past continuous, falando de coisas que estavam acontecendo em um determinado período de tempo no passado, a gente tem uma estrutura bem simples. A primeira coisa que você vai colocar é a pessoa sobre quem você está falando, o sujeito. Logo depois, was ou were, dependendo de quem você está falando. E depois do was e do were, você tem que falar o que essa pessoa estava fazendo naquele tempo, não é? A gente tem que dizer que a ação era essa que estava sendo continuada naquele espaço de tempo. E é aí que entra o verbo que expressa a ação. E esse verbo que expressa a ação, pessoal, tem que terminar com ing, que é o que a gente chama em português de gerúndio. É o nosso ando, endo e indo. Vamos dar uma olhadinha no quadro que vocês têm aí.
No início, na primeira coluna, a gente tem o subject, que é o sujeito. Logo depois, were, was you were. E por último, a gente tem alguns exemplos desses verbos que exprimem as ações que poderiam estar acontecendo naquele espaço de tempo no passado, terminando com ing. Olhem aí. Singing, playing, reading, going, writing. Cantando, jogando, tocando, lendo, indo, escrevendo. Nós vamos falar, por exemplo, que vocês estavam estudando ontem. You were studying yesterday. Agora eu quero falar que eu estava lendo ontem. I was reading yesterday. Olha só que interessante a construção. Bem simples, não é? E quando a gente vai passar para frases negativas, ela também não é muito complicada não, tá? Mas antes de chegar lá, dá uma olhadinha no exemplo. A gente tem aqui nesse quadrinho 3 exemplos bem interessantes. Olha a situação. Um carinha estava correndo, tá contando uma história para nós, né? E ele estava correndo de quem? Do cachorro, que estava latindo. E o gato sendo gato, olha ali. O que o gato estava fazendo? O gato estava assistindo a cena. I was running, the dog was barking, and the cat was watching. Gato sendo gato, né? Esses 3 exemplos que a gente tem aqui, past continuous na forma afirmativa. Agora, quando a gente vai passar para negativa, olha como não é complicado, pessoal. A gente vai ter que simplesmente fazer uso da partícula not, que todo mundo está cansado de saber, que é o não que a gente utiliza para dentro de frases, não é verdade? A estrutura muda pouquíssimo. A primeira coisa que aparece na frase é o sujeito, aquela pessoa sobre quem a gente está falando. Was you were, logo depois, com um acréscimo do not. O not tem que vir logo depois do was e do were, ok? Ou seja, antes do verbo que vai indicar pra gente o que estava acontecendo naquele tempo passado, tá? Priscila, mas então eu vou usar was not e were not para escrever as frases negativas do past continuous, não é isso? É. Mas eu posso utilizar uma forma curta, sem problema nenhum. Esse quadrinho alaranjado aí, olha. Wasn't e weren't. Essas são as formas contraídas do was not e do were not. Significam a mesmíssima coisa. Você pode escolher qual das 2 formas você vai utilizar para formar a sua frase, tá? Vamos dar uma olhadinha num exemplo que a gente tem um pouquinho à frente. Esse quadrinho, essa tirinha até já conhecida de vocês, a gente já utilizou no ano passado. Olha só, a pessoa estava ali dirigindo, de repente o policial parou e foi dar uma multa. But I wasn't texting, sir. I was surfing the net. A gente tem uma frase negativa e uma frase afirmativa. Vamos explorar a negativa primeiro? Olha a estrutura. A pessoa, why, a palavrinha I, que é a pessoa, o sujeito. Wasn't, que é a forma negativa, was not. Texting, que é o verbo que indica a ação que estava acontecendo naquele momento, que no caso não estava acontecendo, né? E posteriormente complemento, tá? Que é o sir. O que ela não estava fazendo, pessoal? Ela tentando justificar a multa. Eu não estava enviando mensagem. E logo depois ela justifica que na realidade, I was surfing the net. Eu, a pessoa, o sujeito, was surfing, que é was, o verbo to be, o estar no passado, e o surfing, que é o verbo que expressa a ação que estava acontecendo naquele momento, terminando com ing. E o the net, que é um complemento para essa frase. Então, olha só, aqui nós tivemos 2 exemplos para as estruturas que nós acabamos de trabalhar. E a pessoa tentando justificar para não levar a multa, né? Eu não estava enviando mensagem por celular, eu estava usando a internet. Tem jeito de fugir, não. Por último, a gente vai ver as estruturas interrogativas. Quando a gente vai fazer um questionamento utilizando o past continuous, mais uma vez, o verbo que a gente vai utilizar para poder fazer a parte de interrogação é o was you were. Por quê, Priscila? Ele é o que a gente chama de verbo auxiliar, então é ele que a gente vai modificar de lugar
para poder conseguir construir as perguntas. Dá uma olhadinha nas estruturas das perguntas, pessoal. Quando a gente vai construir uma pergunta no passado contínuo ou past progressive, tá? Vocês vão escutar esse termo também ao longo dos estudos de vocês. A primeira palavra que a gente coloca na frase é was ou were, dependendo de qual delas que deve ser usada de acordo com a pessoa que você está falando, claro. Depois você vai pôr o sujeito, I, you, he, she, it, we, you e they, ou então o nome da pessoa. E depois é que você põe o verbo que expressa a ação que estava acontecendo naquele momento, terminando com ing. Por último, o ponto de interrogação. Então, essas são as regrinhas básicas de construção do past continuous. Espero que vocês tenham compreendido. Aqui na última tela, a gente tem uma síntese, olha só, com alguns exemplos, as frases afirmativas. I was walking, he was walking in the park. I was going, he was going to the park. Com as frases negativas, I wasn't walking in the park, he wasn't going to the park. Frases interrogativas, com were e com was no início da frase, ao invés de começar com o sujeito, que é a forma que se iniciaram as frases negativas e afirmativas anteriormente. E por último, um quadrinho mostrando para vocês, um pontinho mostrando para vocês as short answers. O que é isso? Um jeito de se responder, que a gente pode apropriar disso um pouquinho mais para frente. Só fazendo uma síntese desse jeito de responder, quando a gente fala de short answers, a gente está se referindo a respostas curtas, que é isso? É a habilidade dos verbos auxiliares assumirem o lugar dos verbos que expressam a ação. Por exemplo, se eu fizer para vocês a pergunta, Were you studying yesterday? Vocês estavam estudando ontem? Vocês podem simplesmente me responder assim, Yes, I was. No, I wasn't. Sem utilizar a palavrinha study. Por quê? O was entra no lugar do verbo study. Ele substitui o verbo study para poder realizar as respostas, ok? Espero que eu tenha auxiliado vocês um pouquinho. Qualquer dúvida, postem na nossa central de dúvidas. Beijos!